Salve sábado, bom dia, aquele abraço, um ótimo final de semana para você. Clima de decisão, é Repar. Amanhã, a decisão do Campeonato Paraense, o jogo da volta. Primeiro o Remo venceu 3-2 e amanhã sai o campeão. Remo jogando pelo empate, o Paysandu tendo que vencer por um gol para levar para os pênaltis ou por 2 gols para levar o 51º título da sua história. É realmente decisão aberta, com muita emoção. Ingressos todos vendidos praticamente, o Remo lotou o lado A, o Paysandu hoje fatalmente vai vender todos os ingressos, teremos lotação completa do Mangueirão para esse domingão. Boas notícias do Jaderson, do Novídio e o executivo que já chegou, já está trabalhando na surdina, embora seja só apresentado na segunda-feira. E as escalações, tudo isso para você no Tomazão TV a partir de agora, não esquecendo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aciona o sininho, deixa o like que é importante. Vamos chegando aos 40 mil para eu anunciar os super prêmios do sorteio dos 50 mil inscritos do Tomazão TV. Estou muito feliz porque a gente tem crescido muito, graças a você, ao apoio que vocês têm nos dado aqui no canal, fortalecendo através do YouTube, que divulga cada vez mais o nosso conteúdo. Muito obrigado de coração e vamos em frente. Bom, eu vou falar dos jogadores do Novídio e do Jaderson. Ontem, tanto o Remo como o Paysandu soltaram nota dos seus respectivos departamentos médicos. O Novídio, inclusive, dependendo de como estiver hoje, ele já pode até começar a voltar a fazer exercícios leves. Embora até ontem ele teve traumatismo craniano também pela pancada, mas nada sério, né? Mais sério, tão grave quanto foi o do Jaderson. Algumas dores de cabeça, com um certo esquecimento, um atraso e tal, mas tudo dentro dos parâmetros para uma pancada na cabeça, que é sempre muito séria. Então, o Novídio já pode retornar. O Jaderson, nós continuamos fortes, firmes na oração para que o Jaderson Flores, garoto sangue bom, como eu tenho dito aqui, possa se recuperar o mais rápido possível, continue na UTI, em observação, sendo monitorado 24 horas para que ele possa sair dessa fase mais, eu diria, de risco, né? Que não é tão risco assim, mas mais crítica em função do coágulo que acabou se formando, do sangramento, pequeno sangramento que teve e da contusão em si, da concussão cerebral. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E que Remo e Paysandu possam estar unidos, né, juntos em oração, entrando em campo amanhã com as torcidas, torcendo para que Novídio e Jaderson possam retornar o mais rápido possível. Falando do Paysandu, Papão, que já tem o executivo, o Frontini, chegou ontem e com certeza já caiu em campo, embora só vá ser apresentado oficialmente na segunda-feira. E pelas palavras do próprio presidente, o Roger Aguilera, o Paysandu vai esperar a abertura dessa janela de junho agora, que é pequena, porque a grande só em julho, mas vai entrar forte no mercado, precisa reforçar o time, pelo menos mais um atacante de beirada, um 9, mais 2 meios de campo, mais um zagueiro, de 5 a 6 jogadores devem ser contratados e o Frontini deve estar trabalhando nisso. E não é contratar por contratar, e nem estrangeiro pode, porque o Paysandu já atingiu o número máximo de estrangeiro, a não ser que libere alguém. Aí é uma outra história, mas o foco é trazer jogadores que possam realmente encorpar o elenco bicolor. Time amanhã deve ter o Quintana na zaga, não vai mudar muito, até porque se depender de hoje, o Borazzi sendo liberado, pode entrar jogando, acho um risco, né, pela pegada do jogo, e o Benítez pode ser titular ao lado do Nicolas e também do Rossi no ataque. E o time do Paysandu não deve ter nenhuma alteração. Bom mesmo é por Edilson, que vive uma ótima fase jogando pelo Paysandu. Fala dos momentos que já viveu com o Paysandu, de viradas importantes, de momentos críticos em que o Paysandu conseguiu dar a volta por cima, e pela boa atuação, né, e a satisfação de vestir a camisa do Paysandu em mais uma decisão de campeonato. Edilson aqui no Tomazão TV. Eu sempre falei e sempre ressaltei o privilégio que eu tenho de vestir a camisa do Paysandu. E num jogo como aquele, como é uma final aqui com o Paysandu, não dá para você ir meia boca, você tem que dar o seu melhor. Então foi isso que eu procurei fazer nesse jogo e pude deixar o meu máximo em campo. Acredito que a nossa equipe já provou aqui nos últimos anos, desde que eu estou aqui principalmente, momentos onde estavam sempre contrário
os números contrários, tudo contrário, e a gente deu a volta por cima. 2023 foi assim, conquistando um acesso, tendo 1% de chance de classificar, 24 a gente conquistou os títulos e depois ele na reta final precisávamos vencer vários jogos e nós conseguimos vencer e mantivemos a equipe. Esse ano também, haja vista com o gol do Matias no último lance contra o Goiás, fora de casa, o Serra Dourada cheio, e a gente venceu nos pênaltis. Então assim, o que a gente pode fazer para reverter? É a gente aplicar isso que o Paysandu tem sido nos últimos anos, um time aguerrido, um time que não desiste. E o professor Luizinho fala uma coisa interessante, a gente não pode desistir até o último segundo, né? Valeu, lateral Edilson conosco aqui. Só lembrando, Matheus Nogueira, Edilson, o Luan Freitas, Quintana e o Heverson. No meio, o Martim Rodrigues, o Vilela e o Vargas. E possivelmente no ataque, Rossi, Nicolas e o Benítez. Vai depender da recuperação ou não do jogador, o Borazzi, que saiu com contusão muscular. Fez exercícios ontem, hoje, se estiver melhor, tiver condições de treinar normalmente, pode ser que comece o jogo. Seria um risco, de repente pode começar no banco e entrar no decorrer da partida, mas esse deve ser o Paysandu para a decisão contra o Remo. Ingressos praticamente vendidos. O Paysandu terminando de vender os seus ingressos. O Remo desde ontem anunciou esgotamento total do lado A, não tem mais ingresso para vender, então é casa cheia nesse domingão. O Remo que tem um propósito, os jogadores já anunciaram isso, unidos em oração, em união, para que o Remo consiga o título e joguem pelo Jaderson. O Remo que tem a vantagem de jogar pelo empate, não está pensando em vantagem, muito pelo contrário, tem que jogar o jogo. É outro jogo, é outra partida, começando do zero, embora essa vantagem ela possa prevalecer no final, né? O Remo que deve ter o Pedro Castro no meio campo, no lugar do Jaderson, que está impossibilitado de jogar e a gente nem sabe quando ele vai voltar, né? Pelo menos, acho que até terça-feira o Dr. Jean Clay deve dar uma entrevista coletiva para explicar realmente a situação do Jaderson, clínica, médica, em todos os seus sentidos, né? E neurológicas. Graças a Deus há a recuperação, a evolução do quadro diário, mas a necessidade de uma explicação mais técnica, né? Com relação ao jogador que continua internado na UTI do Porto Dias para se recuperar o mais rápido possível. Então, o time deve ser o mesmo, com o Marcelo Rangel, e aí Marcelinho, o Klaus, Reinaldo e Sávio. Aí no meio-campo, o Caio Vinícius com o Pavani e o Pedro Castro. Aí o Pavani jogaria um pouquinho mais avançado. O Janderson, que vai falar com a gente aqui, com o Viseu e o Pedro Rocha. Esse é o time do Remo, sem muito mistério e com apoio total do torcedor. Aliás, o Janderson fala disso, né? Da importância do torcedor nesse momento, jogando junto com o time, pelo apoio que tem dado. E no momento em que os jogadores se unem em prol do Jaderson, né? Que vive esse momento, esse drama de recuperação, e os jogadores prometem o título jogando por ele em campo amanhã no Mangueirão. O Janderson falando aqui no Tomazão TV. Claro, né, cara, é um companheiro nosso, né, tenho certeza que ele queria estar muito nesse jogo da final para sair com esse título, então infelizmente veio socorrido, mas a gente vai correr por ele, a gente vai fazer de tudo para levar esse título aí e dedicar a ele também. É muito importante para nós, né, cara, a torcida tá junto com os jogadores, tá junto com o clube, essa conexão, isso se torna muito importante pra gente, é um jogador a mais dentro de campo, né, essa motivação, essa incentivação deles, então, só parabenizar mesmo, né, a festa que a torcida vem fazendo, não só no jogo do Paysandu, mas em todos os jogos, vem presente, vem nos apoiando. Então essa conexão acho muito fera e que continue assim essa conexão e que possa estar lá no domingo lá e a gente possa dar essa alegria para eles, que é trazer o título. É isso. Tomara que tenhamos um grande jogo, um grande espetáculo. Só lembrando que o pernambucano, o Rodrigo José Pereira de Lima, é quem apita o jogo Remo e Paysandu amanhã. Olha, dos 20 clubes brasileiros da Série A, B e C, os 20 primeiros, tem o Santa Cruz aqui da Série D do Campeonato Brasileiro, na 9ª colocação, com média de público de 27 mil. Que força tem esse torcedor do Santa, apesar de toda a fase que passa.
O Flamengo é o primeiro com 49.133, Corinthians segundo, 43 mil, São Paulo 41 terceiro. O Remo é o 14º colocado com uma média de 24.113 torcedores, deve aumentar com esse jogo de amanhã. E o Paysandu na 18ª colocação com uma média de 18.248 torcedores. É a força do futebol paraense entre os principais clubes do Brasil. É isso, galera. Ótimo sábado para todo mundo. Final de semana de boas energias, de muitas alegrias. E amanhã é dia da mamãe, né? Para quem ainda tem a sua mamãe, celebre. Nunca é tarde ou o momento certo, o momento errado de poder dizer mamãe, eu te amo. Coisa mais linda do mundo, não é verdade? Então, fiquem com Deus e amanhã tem mais aqui no Tomazão TV. Aquele abraço para você.